Acho que eu cresci num ambiente político, ideológico, de muita afirmação da tese da invencibilidade, né, do capitalismo. Só que a gente entra no século XXI, né, e termina a primeira década do século XXI com esse capitalismo não só em crise econômica, mas também arrastando consigo uma série de crises, né? Crise alimentar, crise energética, crise ambiental, né? Acho que a gente vive num mundo onde mais de 20% continua tendo carências básicas para a sua sobrevivência, onde a água vai se tornando, né, cada vez mais um recurso natural limitado, escasso e disputado pelas grandes potências, onde, né, a humanidade consegue estar tendo um impacto no equilíbrio do planeta que está fazendo com que a temperatura aumente, novos desequilíbrios ambientais e climáticos surjam, vidas estejam sendo perdidas cada vez mais numa dinâmica de destruição do planeta. Ou seja, acho que o que a gente vive hoje em termos de destruição da nossa forma de sociabilidade, cujo capitalismo é a principal, né, face, é uma crise de civilização, é uma crise de um determinado modelo de sociabilidade. Acho que a gente vive muito mais do que uma crise econômica que continua, que voltou a ampliar os padrões de pobreza, de miséria, de desigualdade. A gente vive uma crise de um determinado modo de se viver, onde é impossível da humanidade encontrar satisfação para suas necessidades, encontrar felicidade, não viver em permanente violência, não viver em permanente guerra. Então o socialismo, né, a afirmação do socialismo hoje é a afirmação da tentativa, né, de construir uma nova forma de sociabilidade, onde a satisfação das necessidades das pessoas esteja acima do lucro, onde o meio ambiente, né, esteja acima da busca desenfreada, né, por mais dinheiro, ou seja, onde a gente possa ter uma vida mais equilibrada entre os homens e entre os homens e o meio ambiente, que rompam com a exploração do homem pelo homem, que rompam, né, com as terríveis desigualdades que mantêm uma parcela da população na miséria e que rompam também com o processo de destruição do meio ambiente que os homens estão fazendo. Então acho que ser socialista hoje é acreditar no futuro para a humanidade. Então, em primeiro lugar, eu acho importante assim, a gente localizar que junho de 2013 não se deu num cenário de céu azul. A gente já vinha desde 2011 com o aumento das mobilizações, das greves. 2011 e 2012 foram anos onde a gente teve recorde de greves com relação às décadas anteriores. Tivemos grandes processos de mobilização, né, em grandes canteiros de obra, conflitos muito sérios, canteiros de obra sendo incendiados, uma repressão por parte do governo federal muito grande nas mobilizações das obras do PAC. E essa aceleração das mobilizações e das greves vinha muito relacionado a um determinado padrão de desenvolvimento, né? Mais de 90% dos empregos gerados durante o período do PT na presidência foram empregos que remuneravam com salários abaixo de um salário mínimo e meio. Um crescimento muito grande no setor de serviço, um crescimento muito grande também na construção civil, empregos precários, de alta rotatividade. Isso são elementos que ajudaram a criar um clima de mal-estar geral, né? Numa dinâmica onde, com o PT no governo, reproduzindo práticas de uma governabilidade fechada com setores conservadores, no fisiologismo, na corrupção, a sensação da dificuldade de se fazer algo diferente, de que não tem alternativa, do descrédito na política, foram se somando elementos então que fizeram uma panela de expressão, né? Junho, acho que é o momento onde essa panela de expressão estoura, né? E isso significa grandes mobilizações, né? Inclusive impulsionadas pela própria violência policial. A gente vem de um período onde o custo de vida nas cidades vem aumentando enormemente. Rio e São Paulo hoje estão entre as cidades mais caras do mundo. A gente, de repente, tem um aumento da passagem, que é um aumento do custo de vida das pessoas que impacta a sociedade toda de uma vez. O aluguel cada mês aumenta de mas a passagem não. A passagem aumenta para todo mundo. Começa a resistência, vem a repressão, e isso cria um ciclo de grandes mobilizações
que sem dúvida nenhuma estão entre as maiores da história do Brasil. Na manifestação do dia 20 de junho a gente teve a Presidente Vargas inteira tomada, boa parte da Rio Branco, ou seja, uma nova geração descobriu as ruas, descobriu que lutando é possível se conquistar coisas, né? Se segurou o aumento da passagem, se conseguiu reverter uma série de processos e de pautas locais que estavam em curso, porque as mobilizações foram no Brasil inteiro. Ou seja, junho significa um processo de intensificação na luta de classes, intensificação nas mobilizações e, fundamentalmente, significa que uma nova geração descobriu as ruas e descobriu que com luta é possível obter vitórias. O processo de resposta dos governantes às mobilizações foi fundamentalmente repressivo. Num primeiro momento pareceu que a gente ia conseguir ter um avanço maior nas pautas, isso ficou congelado com somente algumas medidas que já estavam previstas para colocar em curso. O fundamental naquele momento foi segurar o aumento das passagens e uma onda repressiva que a gente agora está vendo descambar num amplo processo de criminalização dos manifestantes, dos movimentos sociais, especialmente aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e em outros estados. Acho que lutar a partir de junho significa um processo contraditório, onde ao mesmo tempo que a gente dialoga com uma ampla geração que está insatisfeita com esse quadro atual de desigualdades, de aumento no custo de vida, que descobriu as ruas, mas que por outro lado também, num certo momento, parece que está acuada por uma prática repressora, por uma prática de tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Mas o saldo de junho para cá é um saldo muito evidente. O conjunto da esquerda, o conjunto das organizações do movimento social, a quantidade de protestos que a gente tem visto, por exemplo, em favelas de lá para cá, é algo que tem que ser valorizado, né? Uma população que nunca aceitou, obviamente, ser tratada pela polícia como, né, sempre veio, né, a polícia mais violenta do mundo, com um saldo de mortes enorme nas costas. Essa população agora, especialmente das favelas, vai para a rua, né? É cada vez mais comum você ter uma morte nas favelas causadas pela polícia e a população tomar a rua. Acho que junho deixou um saldo difuso na sociedade, mas que com luta a gente consegue conquistar. E esse é o momento que a gente está vivendo e esse resultado ele vai ser medido mais no médio prazo, no longo prazo, do que agora com essa imediaticidade, né, do ano seguinte, né, porque nós estamos falando de uma geração que descobriu as ruas. Então, o PP é uma falsa promessa do que poderia ser uma mudança na segurança pública. Uma falsa promessa por quê? Porque ela se apropria de alguns elementos, né, de uma política que tenta romper com a lógica, né, do combate na segurança pública, que é uma lógica que alimenta o processo de criminalização, mas ela não rompe de verdade com isso. Em primeiro lugar, é importante dizer, o PP nunca se instalou nas áreas mais violentas do Estado, nunca teve como propósito, nesse sentido, estancar o número de homicídios nas áreas onde eles acontecem com maior incidência, estancar, né, o número de estupros nas áreas onde eles acontecem com maior incidência. O PP se dá na ocupação de determinados territórios que interessam uma dinâmica de desenvolvimento da cidade do Rio, nesse processo de valorização dos imóveis na cidade, de incorporação de novas áreas na fronteira imobiliária, de realização de grandes eventos esportivos, como parte de uma estratégia de dar visibilidade para a cidade do Rio. Então, a OPP, ela se dá nesse contexto. O que ela faz? Ela superpolicia determinados territórios que o poder público avalia que precisam ser controlados. Ao fazer esse processo de superpoliciamento, algumas áreas a relação PP por habitante chega a ser de um policial para cada 25, 30 habitantes, ela consegue estancar os tiroteios, especialmente porque a maior parte dos tiroteios registrados nessas áreas eram tiroteios envolvendo as próprias incursões policiais. Isso se reduz e você consegue ter a redução de algumas taxas de violência, de criminalidade violenta importante, especialmente o homicídio. Mas isso se dá às custas, primeiro, de um abafamento da vida democrática da comunidade. Em segundo lugar, isso se dá acompanhado da deterioração de outras taxas. Por exemplo, o número de desaparecimentos nas áreas do PP dispara. Aí a gente pega o caso do pedreiro Amarildo e vê que
não foi um policial que estava envolvido, não foram dois, foi todo um plantão onde todos os policiais, de maior ou menor forma, participaram. Ou seja, aquilo é o retrato do que pode ser um padrão de funcionamento da nossa polícia, né? As estatísticas como se moveram com isso. Então, por que isso acontece? Porque não houve uma ruptura com o modelo que encara a polícia como uma força que tem que controlar os pobres, né? Nas áreas onde você vai pacificar, começa com o uso do caveirão, começa com o uso do exército, dependendo do lugar. Onde não tem o UPP, você continua tendo o mesmo modelo policial. Então o policial da UPP, em maior ou menor medida, ele cumpre um papel específico dentro dessa dinâmica de uma polícia que continua atuando com muita violência no estado do Rio de Janeiro. E mais que isso, nesses locais onde há UPP, a figura do comandante, a figura do policial passa a centralizar a própria figura do Estado. Tem problema na escola, tem um problema com o abastecimento de água, se procura quem? Se procura o comandante da polícia. Isso é inaceitável. Isso é a deterioração completa da nossa democracia. É você militarizar o cotidiano das pessoas. As próprias políticas públicas que são desenvolvidas nesses lugares são extremamente precárias. Não tem nenhum lugar onde você tem o PP, você tem uma mudança no quadro educacional. Você não tem uma mudança qualitativa no quadro da saúde. O custo de vida tem aumentado nesses lugares, não tem nenhuma política pública para reverter. Então as áreas do PP estão tendo um processo de gentrificação, ou seja, enobrecimento. As pessoas mais pobres não estão conseguindo se manter nessas áreas, ao mesmo tempo que as políticas públicas precárias fazem com que aconteça o quê? Né? O pobre não consegue romper com uma situação de falta do acesso a direitos. A UPP, quando se apresentou, tinha aquela imagem de um camburão chegando na favela e dentro do camburão a entrada de médicos, engenheiros e professores. A UPP chegou com o camburão, mas não chegaram nem os médicos, nem os engenheiros, nem os professores. O que chegou foi um aperfeiçoamento do controle. Em alguns lugares, um pouco menos letal, em outros não, mas uma dinâmica que, no geral, continua inserida na militarização do cotidiano e no controle da população mais pobre. No final da década de 70 para cá, a gente tem um amplo processo de reestruturação do capitalismo que muda uma série de elementos na forma da nossa sociedade se organizar. A reestruturação produtiva, o aumento do desemprego estrutural, a formação no mundo inteiro de uma camada, né, da força de trabalho que sobra, né, que o capital não precisa mais dela para se realizar, implica numa dinâmica onde cada vez mais nos diferentes países a gente passa a ter uma gestão desses setores que não conseguem ingresso no mercado de trabalho, ou que quando conseguem é precário, é temporário e logo voltam para a situação de desemprego, de pobreza. O tratamento que passa a ser dado para esses setores no geral, no mundo inteiro, um tratamento através da força. Os índices de encarceramento aumentam no mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, mas também na Europa, na América Latina, no Brasil. Os índices de encarceramento disparam, em alguns casos, vêm acompanhados de políticas, por exemplo, na Europa, um crescimento do discurso da xenofobia, no Brasil, a ampliação da violência estatal contra os setores negros, pobres. Hoje a principal causa de morte entre a juventude negra do Brasil é a violência. Isso, evidentemente, coloca para a gente um desafio de que os trabalhadores no mundo inteiro estão sendo presos, torturados, mortos, ou seja, estão sendo vítimas de um processo de violência que tem no Estado, inclusive, um centro importante de ação. Então, nesse cenário, onde uma parcela dos trabalhadores passa a ser alvo de uma série de políticas de criminalização, de controle, ou mesmo de eliminação, a defesa dos direitos humanos ela alcança um papel estratégico, porque ela é uma defesa que tem como ponto central a garantia da vida dos trabalhadores pobres. E como isso tem se tornado cada vez mais difícil no atual estágio do capitalismo, a Europa não consegue conviver sem deixar de expulsar, de prender os imigrantes. O capitalismo brasileiro, as nossas polícias não conseguem deixar de gerir a pobreza através da criminalização. A pauta dos direitos humanos tem sido uma pauta que, inclusive, tem servido para desmascarar esses modelos de dominação, esse momento atual da nossa sociabilidade nesse capitalismo neoliberal. É algo central, né?
não é a única questão central, né? A luta de classes ela continua sendo permeada por uma série de conflitos, né? A relação capital-trabalho é uma relação que continua na fábrica, que cada vez mais encontra espaço nos territórios, na cidade, como espaço também de realização, e que a luta dos direitos humanos é mais uma esfera onde hoje se dá a luta contra as diferentes formas de controle e opressão do capital sobre os trabalhadores. Então, a crise do PT no Brasil, ela significou a crise de um caminho que a esquerda brasileira, né, muito majoritariamente seguiu, da transição, né, da ditadura civil-militar para os dias atuais, né? Uma estratégia que teve um peso muito grande na disputa eleitoral e que definiu alguns eixos de democratização do Estado, de determinadas políticas públicas, como eixos centrais de um processo de transformação. Essa estratégia faliu do ponto de vista da sua capacidade de garantir um projeto que de fato apontasse para uma emancipação dos trabalhadores. Hoje no Brasil a gente tem um quadro difícil, de uma dispersão muito grande. Alguns movimentos sociais que continuam sendo os mais atuantes, continuam ainda hegemonizados pela perspectiva governista, outros começam a atuar trazendo novidades, né, ou impulsionando novos processos de mobilização. Eu destacaria hoje, por exemplo, o papel do MTST na cidade de São Paulo como um papel importante. E do ponto de vista partidário, a gente tem pequenos partidos que não conseguem estabelecer um diálogo entre si para abrir um diálogo geral, uma troca de ideias geral sobre a necessidade da esquerda brasileira reencontrar um caminho estratégico. Isso com um quadro agravado, onde no movimento operário a dispersão é maior ainda, né? Você tem diversas pequenas centrais, onde a esquerda tenta se reorganizar, diversas correntes sindicais fora de centrais. Ou seja, a gente vive um momento onde, sem dúvida nenhuma, a dispersão na esquerda é um elemento que contribui para a dificuldade que a gente tem de encontrar respostas, né? Se junho significou que uma geração descobriu as ruas, significa que de alguma forma se quebrou um consenso com relação à própria capacidade do capitalismo brasileiro de manter algum determinado modelo onde as pessoas ficassem mais ou menos satisfeitas. A dispersão da esquerda tem significado um elemento que dificulta a nossa capacidade de apresentar uma alternativa. Hoje, sem dúvida nenhuma, a esquerda tem menos força para disputar os rumos do nosso país do que o espaço que está colocado para a gente. Então, acho que uma das tarefas que tem que estar colocada para a esquerda no próximo, né, nessa próxima quadratura histórica é ter capacidade de reabrir os seus diálogos estratégicos para conseguir forjar novos caminhos, novos processos de mobilização que nos coloquem à altura de fazer um processo de transformação na sociedade brasileira, de mobilizar os trabalhadores, de fazer com que os movimentos sociais tenham um ponto comum de enfrentamento para a transformação da sociedade brasileira. Eu acho que nesse sentido, a gente pensar numa frente de esquerda, no sentido amplo que esse termo pode ter, né, da reconstituição de um bloco histórico, da reconstituição de um processo do movimento dos trabalhadores, que passa por diferentes ferramentas partidárias, sindicais, sociais, é um elemento fundamental para que a gente tenha capacidade de ocupar o espaço hoje que a gente tem condições de ocupar para impulsionar um processo de transformação na sociedade brasileira. Flávio, você tem uma vida profissional, uma família, funcionário concursado, né, tem 2 filhos e tal. O que te tira de casa, assim? O que ainda te move e o que te comove, o que te emociona, o que te faz, né, fazer essa coisa trabalhosa que é militar na esquerda contra a corrente, disputar uma eleição difícil, enfrentar um possível mandato que também será trabalhoso? O que te faz se mexer, o que te emociona ainda a ponto de se propor a isso? Acho que é a capacidade de se indignar, né? A gente vive numa sociedade onde, né, é isso, as pessoas são mortas, a nossa juventude é criminalizada,
Sai uma matéria no jornal e diz: polícia atua em tal favela e morrem 5. 3 tinham ficha na polícia. Esse 3 tinham ficha na polícia é o código que ativa nas mentes da nossa sociedade: se tinham ficha na polícia, morreram por merecimento, né? Ou seja, a nossa sociedade está literalmente se matando. E a gente convive com isso cotidianamente como se isso fosse algo normal, como se isso fosse algo natural. Acho que o que move, né, o que me move, o que me faz, né, dedicar tempo, né, muitas vezes perdendo tempo porque eu gostaria de estar com a minha família, eu poderia estar inclusive dedicando para ser, né, um profissional ainda mais dedicado, é essa indignação com uma realidade que é cruel com boa parte da população, que no Brasil em especial é uma sociedade que mantém a desigualdade, mantém a presença da miséria ao lado da riqueza através de uma violência muito grande. Isso tudo é inaceitável, isso tudo, se a gente ainda tem vida, um coração batendo dentro da gente, isso tem que nos indignar.